Olá, pessoal! Então, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Sinceronas, né? Esse episódio aí que é da Green Mais, a nossa empresa de consultoria em gestão financeira, e que também traz na sua essência o empreendedorismo feminino, né? A verdade das mulheres em relação ao empreender. E é uma honra, um prazer estar aqui hoje, podendo gravar mais um episódio e em especial pelas convidadas e pelo tema que a gente tem hoje, né? Cada vez mais as mulheres precisam estar conectadas consigo mesma, né? Tendo seu coração na sua essência, o seu feminino, e é disso que a gente fala aqui, de ser sincera consigo mesmo, de trazer a sua verdade. E eu estou aqui com duas pessoas que cuidam das mulheres, né? Não só que empreendem, mas de muitas mulheres. Então, nada melhor do que elas, né? Do que pessoas que já têm no seu universo mulheres, já têm a vida dedicada a isso, para falar sobre esse tema. Eu tenho comigo, então, a Laércie. Laércie, dá um oizinho aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a Rosane por esse convite de estar aqui hoje. Me sinto muito honrada e agradecida, né? Agradecer a Leila também, né, por estarmos aqui hoje. Muito obrigada. E é um prazer te ter, Laércie. Eu sei que tu tem aí dedicado a vida, né? Um trabalho muito lindo para cuidar das pessoas. Eu sou fã do teu trabalho, já gosto. A Laércie cuida de mim também, né? Então é muito bacana te ter por aqui. Leila, seja bem-vinda você também a esse podcast, né? Um prazer te ter aqui, então, conosco. Obrigada, então. Obrigada pelo convite. Obrigada, Laércie, também, por me chamar. É o meu primeiro podcast. Eu sou médica integrativa. Eu cuido do ser humano de forma integral, mente, alma. E é uma honra estar aqui. Muito bacana, sejam bem-vindas as duas. Eu tenho certeza, gente, que esse episódio promete, né? Promete muita coisa boa. Fiquem até o fim aí e não deixem de nos acompanhar depois dele também. Laércie, me conta, como é que tu, na verdade, passou a trabalhar, cuidar das mulheres, né? Como é que esse feminino veio aí, se despertou? A Laércie é terapeuta holística, né? E tu passou a dedicar a vida a cuidar, né, de tudo isso. Eu sei que tu tem outros projetos com mulheres hoje, né, que tu ajuda elas em várias frentes, mas queria te ouvir, como é que começou isso tudo? Como é que tu começou a empreender, né, a dedicar a tua vida profissional a isso? Então, eu sou a Laércie, terapeuta holística já há mais de 20 anos. Esse ano, em maio, faz 24 anos que eu já atuo como terapeuta, né? E é uma coisa que foi acontecendo, né? Na medida que eu ia buscando, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com o público, né? Com vendas. Sempre foi uma coisa que me inspirou muito, né? E quando eu comecei a fazer, assim, o meu caminho dentro do desenvolvimento mais espiritual, porque é uma coisa que hoje eu sei o quanto isso é importante, esse autoconhecimento, né? Não só, às vezes a gente se preocupa muito em buscar muitas formações, muitos cursos, né? Mas buscar, assim, essa força também que a gente traz de alma, né? De espírito. A verdade que tá dentro de cada um, né? Isso, então, ali eu vi o quanto realmente buscando essa força para mim, né? O quanto eu encorajava outras pessoas, outras mulheres, né? Principalmente, né? Então, aquilo foi a minha trajetória, assim, eu sempre digo, eu me sinto muito feliz e abençoada, porque as coisas sempre foram acontecendo naturalmente. Parece, assim, que eu fui guiada, né, para esse caminho, né? Então, hoje, eu sempre digo, eu amo o que eu faço, né? Cada dia quando eu acordo com alegria, com entusiasmo. Claro que muitas vezes a gente está cansada, né, das rotinas do dia a dia, né? Mas hoje eu me sinto realizada, né, com o que eu faço, e com essa realização eu vejo o quanto eu trago isso para outras pessoas também. E eu sempre gostei dessa coisa holística, né? E comecei, assim, a buscar primeiro para mim, trazer todo esse conhecimento para mim, né? E com isso eu fui desenvolvendo, né,
com outras pessoas também, atendendo, né? Comecei como massoterapeuta, depois eu conheci o Reiki, que foi o que realmente me despertou, né? Despertou essa força em mim, né? Essa minha missão de alma, né? Porque, né, a gente fala tanto hoje né, a gente se encontrar, mas em primeiro lugar a gente tem que encontrar qual é o nosso lugar. A nossa força, né? Isso. E quando eu tô nesse lugar, eu encontro a minha força, né? Então, hoje eu vejo, assim, o quanto é importante. Eu atendo muita empresária, eu atendo muita mulher que hoje busca essa força, né? Ela quer empreender, só que às vezes falta ainda ela desenvolver, né, essa segurança, né, essa força interna que ela tem. Tem muitas, né, Laércio, que já empreendem, né, e que precisam lidar com os desafios do dia a dia, né, com um colaborador que às vezes está ali afrontando, né, e ela precisa saber lidar com essa situação, entender se existe uma conexão, se aquilo está alinhado com o propósito. E tu sabe que a gestão holística, então, né, que é um conteúdo aí bem abrangente, né, que fala que cada vez mais as empresas precisam ser guiadas pelo seu propósito, né? E as pessoas também, né? Porque eu costumo dizer que a empresa tem a cara do dono, normalmente, né? A gente dá a nossa cara para tudo que a gente faz e ser verdadeiro, né? As mulheres conseguirem ser verdadeiras com o seu propósito, com a sua missão, entender por que elas estão fazendo aquilo e sair daquele piloto automático, né? Daquela rotina cansativa, estressante do dia a dia, porque quando tem um propósito, eu sempre costumo dizer, quando é verdadeiro, quando é sincero, e quando a gente vive o nosso propósito, as coisas fluem, acontecem. Dá trabalho pra caramba, né? Ninguém tá falando aqui de diminuir o trabalho, pelo contrário. O trabalho, ele vai continuar existindo, porque pra gente movimentar algo, a gente precisa trabalhar. Mas a questão toda é que às vezes o empreendedor tá lá sem sentido. A empresária tá lá e ela não sabe por que ela tá lá, por que ela faz aquilo. Muitas pessoas me perguntam, né, como é que eu consigo tocar tantos projetos, né? Tem muito a ver com autoconhecimento. Mas é pesado, de fato, né? É desafiador, porque a gente tem que acordar todos os dias com aquela vontade, com aquela verdade. A gente tem que todos os dias ir lá e trabalhar em coisas que são necessárias, né? E às vezes não são tão divertidas, né? E eu acho que essa questão das terapias, todos os tipos de terapia, o psicólogo, o terapeuta holístico, o massoterapeuta, né? A gente buscar aquilo, o próprio esporte, né? A gente buscar aquilo que se conecta com o nosso eu verdadeiro e que faz a gente transformar a nossa vida, inspira e é a liderança, nada melhor do que ser pela inspiração, né? Então, mulheres aí, ó, invistam mais em vocês mesmas, né? Que eu acho que é a grande sacada. E aí a gente chega até a Leila, né, Leila? Porque o holístico tem a ver com isso, né? E uma médica dedicada a... Eu fiquei aqui, nós temos bastidores, né, pessoal? Eu sempre faço algumas perguntas para poder ajudar. E a Leila me contou que ela aí cuida da saúde mental das pessoas de um jeito integrativo, né? Exatamente. Olhando isso. Não são consultas rápidas, óbvio. Eu ia querer ficar contigo horas no consultório, provavelmente. Mas é justamente onde acontece a cura, porque quando a gente tem tempo, é onde tem... Hipócrates já tinha essa, vamos dizer, essa pegada, né? Uhum. É a presença que cura. Então, o primeiro remédio do paciente é a personalidade do médico. E se a gente não consegue fazer isso numa consulta de 15 minutos, né? Que geralmente são as consultas que a gente tem por aí, que a gente está acostumado, né? Que o médico faz. Mas a proposta da medicina integrativa, ela é justamente essa, de fazer uma conexão de todas as dimensões humanas, né? E aí a gente cuidar de todas essas dimensões humanas, se, por exemplo, tu tá perdido no teu caminho, e aí tu vai buscar cuidados. Não é só um remédio, porque muitas vezes tu toma o remédio e tu não fica bem, de qualquer forma. Talvez dê uma mascarada, fique, né? Isso a gente sabe o que tá acontecendo hoje em dia, né? Toneladas de psicotrópicos, né? As pessoas estão tomando muita medicação e não estão olhando de forma integral para o ser humano. E aí a gente não tem realmente um bem-estar se a gente não olhar para todos os pilares, né? Físico, mental, espiritual, energético, né? Eu acho que isso é importante porque a gente às vezes olha para as mulheres em especial, elas se drogam, né? Vamos dizer assim, elas usam muito medicamento.
Eu sou transplantada renal, né? Então, eu tenho uma carga de medicação que eu preciso tomar em função do meu próprio transplante, né? Claro. Mas eu tenho uma cura, em especial pelo esporte, pela atividade física, pelo meu bem-estar, né? Isso me traz muita força para reduzir. Eu tenho reduzido muito a medicação ao longo dos anos, né? Porque o meu conceito de remédio, e eu acho que às vezes as empreendedoras que acabam usando o remédio como um refúgio para achar, vou dormir mais rápido, né? Vou resolver o problema. Para dormir eu preciso de uma medicação. Elas não buscam às vezes encarar de fato o problema, né? E elas acabam usando, eu tenho que se entender, para mim, pelo menos, não tenho tanta propriedade de causa como você, mas o remédio, ele não é a cura, ele é um paliativo, ele às vezes não é um tratamento, né? No meu caso, o transplante, ele não é uma cura, ele é um tratamento, e por isso que eu preciso continuar me medicando, né? Então, às vezes a gente trata o remédio como a cura, e ele é uma solução paliativa, que deve durar por pouco tempo. Então, quem toma medicação, antidepressivo, remédio para dormir, que está buscando aí suprir a sua carência empreendedora na medicação, tem que entender que tem que ser por pouco tempo, né? Exatamente. Não que não seja preciso tomar, né? Mas se está tomando por muito tempo, precisa encontrar causa, encontrar alternativas para poder conseguir resolver de fato o problema e buscar uma cura, né? Isso tem a ver com finanças. Tem a ver com a consultoria também. Tudo. Tem a ver com gestão, porque às vezes eu digo, gente, tu não ganha alta nunca na consultoria. Eu adoro, tu fica aqui comigo anos e anos e anos, né? Eu adoto, fico lá, fico preocupada e quero. Mas se o empreendedor não entender a causa do problema financeiro dele, ele não corrigir na origem, ele vai continuar usando a consultoria como remédio, né? Ele vai... Empréstimos são remédios, né? Eles devem ser tomados em pequenas doses, eles devem ser utilizados em momentos estratégicos. Pontuais, né? Pontuais, porque senão o que a pessoa, o empreendedor vai fazer? Vai tomar um empréstimo hoje, um empréstimo amanhã, um empréstimo depois de amanhã, os efeitos colaterais quais são, né? E aí não vai resolver o problema de caixa se ele não atacar o custo que está elevado, reduzir a pessoa que não é eficiente, buscar o faturamento que ele precisa, entender o cliente ideal. Exatamente. E tu me disse nos bastidores, Leila, que tu era bancária. Sim. Como que uma bancária vira uma médica, né, integrativa, uma doutora especializada em cuidar das pessoas de um jeito tão lindo, de um jeito tão integrado? Imagino que não deve ter sido uma virada de chave muito simples, né? Porque a verdade, ela nos traz isso, né? A nossa foi uma verdade. jornada e tanto, né? Foi uma jornada e tanto, assim, porque foi um caminho que eu tive para buscar minha independência, buscar, né? Quando logo comecei a trabalhar ali, primeiro eu comecei como secretária, né? Bem novinha. Aí o banco era um lugar que a gente podia ali ganhar um salário razoável, né? Todo mundo tem aquela expectativa bancária, né? Vai ganhar bem, vai se ganhar dar bem na vida. 15 salários por ano. Isso, muitos bônus. Só que tu paga um preço super alto por estar ali, né? Eu honro muito aquele trabalho, porque me instrumentalizou. Hoje em dia, eu digo assim, medicina ficou facinho perto de trabalhar em banco. Porque era realmente, assim, uma cobrança muito grande. Além de atender, tu tinha que vender, né? Tu tinha que eu dizia que tu tinha que vender a mãe lá dentro, assim, né? Literalmente, né? É uma coisa assim, e aí tu sofre violência de toda forma, porque é violência mental, assim, dos teus superiores, né? Então, assim, de te cobrar uma coisa que eu achava desumano, e talvez eu não tivesse perfil ali pra estar ali naquele lugar, né? Mas, assim, foi tudo muito, muito aprendizado, e claro, me proporcionou fazer fonoaudiologia, que fazia faculdade de fono antes, né? Me formei fonoaudióloga. Trabalhei depois durante 5 anos. Agora eu entendi os livros que chegaram junto contigo, né? Uma pessoa que gosta de estudar, pelo jeito. Não, eu acho que eu passei minha vida inteira estudando e ainda continuo estudando sem parar, assim. Eu acho que é um prazer, assim, enorme para mim estudar. E aí, ali com meu filho pequeno, ele tinha 1 aninho, eu disse, eu não vou mais ser fono e vou fazer medicina. E aí fui atrás e passei em medicina e fiz a medicina, daí tive minha segunda filha durante o curso. E tô aí. Não faz mais nenhum curso agora, né? Cada curso um filho. Opa! Um filho por curso, né, gente? Mulher com muito filho, já sabem, né? Tem que ser a vocação, né? 2 tá bom, 2 tá bom. Já um é bom, 2... a gente já... Um é pouco, 2 é bom. A gente... Né, também tenho 2. E eu esqueci de falar, meu esposo, ele foi bancário. Também. Sim, lembrei. Quase 20 anos também, realmente. É uma tarefa que não é fácil, né? Tu sabe que ontem mesmo eu tava numa rodada com empresários, a gente tava falando sobre isso. Sempre tem um bancário na mesa
né, quando a gente entra no assunto, pelo menos nos grupos que eu convivo, que falam, quando a gente fala em saúde mental, normalmente tem um bancário, né? Ou uma bancária em especial, né, que fala sobre isso, e normalmente eles trazem o exemplo do aposentado, né, que precisaram vender o crédito, e o aposentado não tinha uma renda baixa, e na inocência ele acabou comprando para bater meta, né, e que isso dói no ser humano, né. Sim, doía muito fazer isso. Então, acho que a saúde mental, mas não é só a gente tem que, eu costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado na hora de estabelecer metas, né. E a gente precisa levar a sério as metas, o planejamento, que a gente se propõe a fazer de fato. Porque quando a gente estabelece uma meta, que é o exemplo dos bancos, alguém vai ter que ajudar a cumprir a meta, né? Então, as metas, quando a gente leva elas a sério e a gente trabalha com metas verdadeiras, aquilo se concretiza de um jeito mais fácil, né? E não é só vender por vender. Não é, talvez os bancos eles se perderam em alguns contextos, né? É um sistema que, na minha opinião, está em decadência, precisa mudar, né? A própria forma de oferecer crédito, as taxas de juros, as facilidades que se tem, né? A gente vê o endividamento das famílias, das empresas, das pessoas muito centrado em bancos, nos grandes bancos, poucos, né? Esse sistema precisa ser em algum momento discutido, e ele já está mudando, né? E eu acredito no humanizado, né? Eu acho que quanto mais humano for o atendimento, quanto mais sincero e verdadeiro, melhor a chance de gerar resultado para todo mundo, né? Sim. Então, não funciona para mim se não for assim. E a gente tem isso, né? A saúde mental no trabalho está muito ligada às metas, né? A conseguir entregar de fato o que os donos e o que as empresas precisam, né? E isso tem a ver também com pessoas que não têm metas, porque a gente tem um contraponto, né? Quando a gente não tem um plano claro e não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, não é? Então, as metas nos ajudam também a movimentar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser cuidadoso nas metas para não acontecer isso, né? E isso, Rosane, é muito interessante, porque ao longo, né, do meu trabalho, do meu desenvolvimento, né, eu via que as pessoas me procuravam muito, assim, quando a coisa já estava muito, né, em desequilíbrio, né, muitos empresários, né. Então, eu sempre digo assim, hoje eu tenho um método que eu sempre digo, toda a nossa vida, ela é cíclica, certo? E tem um ciclo e um momento certo, por isso que é tão importante a pessoa fazer planejamento. Vocês falam muito em planejamento, né? E eu sou super a favor, né? Eu vejo, né, nas tuas lives, tu sempre falando o quanto a gente tem que anotar tudo. E realmente o ser humano, tu quer ver ele, enquanto ele não toma consciência, isso, né, eu sou numeróloga também, né, quando eu faço os mapas numerológicos, né, das pessoas, eu sempre digo, em primeiro lugar, tu tem que saber quem tu é, que ciclo tu estás, porque às vezes, que nem, vamos usar um exemplo, que nem 2023, né, o ano que a gente está agora, né, ele é o ano 7. Então, ele é um ano onde as pessoas precisam parar, fazer uma reflexão, olhar para dentro, o que é importante, o que eu quero para mim, né? Para que eu possa aplicar. Então, eu tenho que fazer uma introspecção, olhar para dentro, né? Porque, às vezes, as pessoas, por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas olham muito para fora e não olham para dentro. Isso. Então, assim, eu sempre digo, mas o que é importante? Qual é o teu planejamento de 2023, né? O que tu quer fazer de fato, concretizar esse ano, Isso é muito importante, né? E a própria numerologia, ela traz esses ciclos, porque nós temos ciclos certos, né? E cada um tem o seu ciclo, né? Por isso que eu digo, tu não pode... porque fulano fez isso, mas isso é fulano, tu tem que ver o que é bom. Isso eu e a Leila, né, hoje de manhã, a gente vinha falando sobre isso. O quanto nós temos que nos empoderar, né, como mulheres, e ver o que é importante para mim agora, neste momento. E tu sabe que eu uso uma técnica nas consultorias de gestão que me traz muito resultado, inclusive eu testei comigo, funcionou e eu aplico, que é dar uma única palavra para o seu ano. Isso. Né? Esse é o ano do quê? Do crescimento, da expansão, da tecnologia, da informação. O teu olhar está centrado em quê esse ano, né? Porque às vezes as pessoas confundem previsibilidade com planejamento. Isso. Né? Previsibilidade é projetar um cenário. Isso a inteligência artificial vai fazer pra gente. Previsibilidade é a gente fazer um fluxo de caixa e olhar quanto vai gastar, quanto vai entrar. Mas planejamento é um fio condutor, é um plano de vida.
para a empresa, né? É um plano onde a gente faz um caminho. Isso. E se eu estou no ano da expansão, vamos dizer assim, né? Onde eu preciso expandir o meu negócio e vender mais, eu tenho que saber que é um ano que eu vou gastar, porque crescer custa. Isso. E eu preciso investir nesse crescimento. O mesmo vale na pessoa física, né? Se eu estou num ano que o meu negócio exige uma expansão, eu tenho que me preparar para o meu negócio crescer. Para mim, isso é muito natural. Conseguir adequar, porque eu já uso há muitos anos essa técnica, mas eu sei que tem empreendedoras que estão perdidas e que às vezes não entendem nem por que elas estão naquela empresa. Por que elas fazem isso, né? Qual é a verdade delas? Qual é a missão? Para que elas estão ali? Que entrega elas podem dar para as pessoas, para os clientes? E aí a gente perde dinheiro. Né? Quando a gente está desconectado com o nosso propósito verdadeiro e com o propósito da empresa que a gente trabalha, isso vale para colaborador, a gente perde dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é o fim, ele é o meio, né? Ele é um fluxo, ele é uma energia. É ele que é capaz de transformar. Então, o dinheiro, ele é importante, né? As finanças, elas... Por isso que eu acho que eu escolhi tanto, né? A minha verdade tem a ver com isso. Porque o dinheiro, ele é o meio. E, às vezes, as pessoas ficam tão obcecadas pelo lucro. Tem umas que querem lucro, mas nem medem, né? Mas elas ficam tão obcecadas pela performance, pelo lucro, que elas esquecem que é meio. Que para crescer tem que investir. Para desenvolver o marketing, tem que investir e se preparar. Sim. Né? Para melhorar o processo, tem que investir. Né? Mas tu tem que investir e concentrar o teu gasto, a tua energia naquilo que vai transformar aquele ano. Isso tem a ver com planejamento, o quanto a gente é guiado. E às vezes é um pequeno direcionamento. Com 3 objetivos estratégicos claros, uma empresa já pode se transformar. Porque dentro da numerologia a gente diz, né? Eu tenho dentro da formação em terapia holística, que é um curso que o Instituto tem, nós temos o curso, né, Espiritualidade e Vida Financeira, né? E dentro da numerologia, o 7 é espiritual e o 8 é material. Então, muitas vezes, isso que tu falou, Rosane, nossa, perfeito. Às vezes as pessoas dizem, mas é um gasto. Eu digo, gente, não é gasto. Contratar uma agência, às vezes, para te ajudar, para te, né? É um investimento. Desde que tu esteja preparado para se dedicar àquilo. Senão eu tenho cliente que faz consultoria, paga consultoria e não vai. Isso. Tu deve ter paciente, você também, que tu atende, ele vai lá pedindo ajuda, vai fazer, não faz. Isso. De fato não executa, né? Exatamente. E não tem força, não entende o propósito. E não chega onde ele quer chegar, porque eu sempre digo, enquanto tu não encontra esse equilíbrio entre o 7 e o 8, que é essa coisa do conhecimento, de se autoconhecer, o que é importante, o que minha empresa precisa, porque querendo ou não, eu tenho um espaço, né, holístico, mas ela é uma empresa. Ela é uma empresa e ela precisa, né, pagar as contas. E a gente fala sobre isso, né? A gente não vive... Gente, isso é uma coisa, eu sou capricorniana, né? A Leila também é, né? Eu sou leonina. Então, a gente tem muito isso, leonina. Né? No meu curso... Leonina, certo, Eu sempre falo, gente, você sabe o quanto eu acredito no mundo espiritual, mas aonde que nós vivemos? No mundo matéria. Né? Então a gente tem que ter essa realidade também, que nem agora a Leila tá montando o consultório dela, né? Ontem a gente, né, tava falando, né, e o quanto eu tô feliz por ela, porque a Leila, assim, realmente, né, ela iniciou, assim, esse caminho, né, porque além de ser médica, fonoaudióloga e tudo mais, ela é terapeuta também, ela é condutora de círculos de mulheres também, né? Então, assim, o quanto o investimento que a gente faz para montar, né, um consultório, né, isso tudo, ela fez uma programação, ela vinha anos falando, né? Se preparando, se né, preparando para fazer isso, né? Eu costumo dizer que seria bom, né, se todo mundo que empreendesse pudesse fazer um plano antes. Né? Isso. Mas muitos não fazem, ou por achar que não é importante. A síndrome de Gabriela, né? Sempre fiz assim, sempre, né? Achar que pode ser feito de qualquer jeito, porque o pai fazia assim, o marido fazia assim. Todas as referências empreendedoras da vida tocavam daquele jeito, não gastavam, né? Não investiam. Eu atendo clientes que faturam um bom valor por mês, né? Um bom valor por mês. E eu costumo dizer para eles que às vezes o corpo é maior que a cabeça, né? Sim. Eles têm uma estrutura produtiva enorme, caminhões, pessoas... Mas o administrativo ainda é pequeno. Não tem governança, não tem gestão, não tem processo de controle.
E aí a gente tem muitos casos, aí o caso da Americanas, né, por exemplo, que bombou com todo o controle, todas as situações, tem outro nome também, né, mas aconteceu. Imaginem numa pequena empresa quanto risco acontece, né. E Leila, me conta então, empreendendo num consultório agora, colocando em ação um grande plano de vida, né? Não só de empreender. E às vezes o pessoal tem muita, na minha visão, assim, eu atendo muitos médicos, né? O pessoal tem meio que uma aversão a médico, a clínica, a terapeuta, porque pensa assim, né? Ganha bem. Né? Uhum. Médico tá nadando no dinheiro, né? O salário de médico é alto, né? A gente tem um histórico dentro da medicina, de fato, né? Em que existe muita desorganização, médicos e advogados, né? Sim. Os que me escutam, eu tenho certeza que vai tocar, e advogadas que tem um problemaço para lidar com o dinheiro e com as finanças, porque existe essa imagem, né, de que o médico ganha bem, o médico tem que ter um padrão de vida. O médico é o profissional mais endividado, né? Muito sim. Né? Muito endividado, porque a gente aprende a trabalhar dentro da nossa parte técnica, só que a gente não tem formação nenhuma para empreender ou mesmo para cuidar das finanças. A gente vê muito assim, as pessoas, realmente o nosso salário, né, quando vai para o SUS ou vai para, né, trabalhar, enfim, qualquer vínculo, tu já arranca com salário acima da média da população. Da média da população. E aí tu tem uma ilusão que aquele dinheiro tu pode já comprar um carro XYZ, um apartamento. Já quer ter cara de médico. E aí tu já fica escravo. Exige, tu né? já fica escravo de manter aquele teu padrão ali que é irreal, né? E isso eu muito me questionei, assim, quando eu me formei. Porque me formei não tem muito tempo, vai fazer 5 anos, né? Eu fiz medicina mais tarde. Nossa, não tem muito tempo. 5 anos é que humilde ela. Eu tô com 46, então quem olha assim parece, né, que eu já tô, né? Geralmente pessoas formam. Parece menos de 46 também. Obrigada. E aí, então, justamente isso, assim, o quanto esse dinheiro te custa, porque te custa vida. E isso eu sempre fui muito crítica de olhar. Porque, assim, não dormir em casa, não se alimentar bem, não ver o teu filho crescer, é muito caro. É muito caro. E a tua saúde? A mulher médica, ela morre com, em média, 59 anos. Pensa, a população em geral é 78. E a mulher médica, 59. Então, assim, Que dado lindo, hein? Oh. Então, a gente tem um trabalho também, tem umas amigas que somos médicas fora da caixa também, que a gente tem esse... Muito legal. Médicas fora da caixa, porque a gente se questiona e tem esse lado espiritual bem forte, assim, a gente se questiona muito disso, do quanto a medicina adoece as mulheres também, porque é contranatural para nós trabalhar o dia inteiro e a noite toda, e aí quem cria teu filho? Né? E para nós é muito adoecedor ver isso, assim. Então, as médicas que despertaram, né, que é o meu grupo das médicas fora da caixa, a gente tem um projeto que chama Mulheres em Medicina, e a gente faz retiro para médicas, para a gente fazer essa reconexão com o feminino, né? Para fazer a gente ter esse equilíbrio entre a profissão e um equilíbrio entre a família, a nossa vida espiritual, que a gente precisa ter esse equilíbrio. Porque senão a gente se adoece demais, né? A gente fica desconectado, né, da nossa essência feminina. Assim. Eu adorei esse teu projeto aí, viu? Já quero saber mais, já quero aprender com vocês, achei lindo, né? A gente cuida de curadoras, a gente fala, né? Médicas e profissionais de saúde. Muito legal. E acho que tem um espaço bem bacana, a gente percebe dentro das finanças, isso que eu te falei, né? E eu quero dizer que na tua fala sobre médica, eu acredito que quem está nos ouvindo que não é médico vai se identificar também, né? Sim. Porque tem muitas mulheres que empreendem, às vezes, 24 horas por dia. Uhum. E aquelas que empreendem com o marido, ainda chegam em casa e vão falar do negócio. Então, elas não conseguem ter tempo para os filhos, não conseguem, às vezes, ter tempo de estudar. Eu sei que muitas que me procuram hoje, elas se sentem, na verdade, assim, descuidadas, não conseguem se arrumar, não conseguem... E a mulher, ela tem essa coisa do feminino, né? Sim. Da sua imagem enquanto mulher. Eu tava entrando aqui preocupada com a maquilhagem, com o vestido, com o cabelo. A gente é mulher, ponto final. Isso é ser mulher. É a nossa essência. E não é menos, né? Isso não nos diminui de nenhuma forma. Nenhuma forma. Não é a nossa força também, é uma das nossas forças, né? E eu acho que falar disso é importante, né? Porque tu imagina, se tu como médica tem essa dificuldade, eu tenho certeza que as empreendedoras têm, as enfermeiras têm, as advogadas têm, as professoras têm. Eu deixei a docência na graduação e virei professora só da pós há 10 anos atrás,
porque eu decidi que a graduação não era para mim, porque a graduação me exigia, as grandes universidades exigiam aula toda noite. Minha filha era pequena. Ponto final. Inegociável a minha noite. É a mesma dor para toda mulher, se a gente vai ver, né? Não é? Que tá no mercado de trabalho. Eu acho que teria tá que ter um grupo, vamos fazer um grupo aí, Mulheres Fora da Caixa. Exatamente. É subsequente do Sinceronas. Mas Tem isso é O grupo Mulheres Transformadas. Olha né? aí, ó. Sim. Esse Fora da Caixa. Eu adorei o né? Fora da Caixa. Eu adorei também. Eu Amei. honro muito, assim, o meu caminho, porque a Laércio me conduziu muito por esse lugar, assim, né? De ter esse poder, esse autoconhecimento, assim. E o feminino, quando ele se conecta, ele é muito poderoso. Muito. Por isso que a gente tem que achar o nosso eixo enquanto mulheres, né? O que acontece na sociedade agora, e isso já vem de milhares de anos, era uma era patriarcal, né? O feminino foi eclipsado, que eu digo assim, né? O poder feminino, a gente foi subjugada, a gente sofre violência de toda forma, né? Violência patrimonial, violência física, violência verbal dentro das instituições, né? A gente tem os assédios morais, assédios sexuais, então a mulher, ela tem isso. E o que acontece, para a gente ir para o mundo e funcionar no mundo patriarcal, a gente teve que assumir uma polaridade masculina e se distanciar do feminino. E isso a gente consegue por um tempo, porque daí tu te desconecta de ti, da tua essência, né? e aí tu pode ganhar o dinheiro que for, mas tu não vai estar feliz, tu não vai estar na tua essência e no teu porquê, né, Laércio? E eu vejo, assim, o quanto é importante esses movimentos, né, como os círculos de mulheres, né, que a gente faz também, né. Eu tenho, né, esse ano eu vou criar até um grupo online também, né, porque eu tenho muitas pessoas que moram fora, né, inclusive médicas, e, né, que gostariam de fazer, mas que não tem como vir presencial. Presente. Então, esse ano, a gente, né, tá empreendendo, né, a Vamos gente lá, vai, né, criar mais esse grupo das mulheres transformadas, um online, mais um presencial. E outra coisa, então, meu esposo também é terapeuta, né, e ele topou, né, junto com outro colega, que a gente, o espaço, ele tem parcerias, eu gosto muito de trabalhar com parcerias, né? Eu e a Leila, a gente tem uma parceria, né, a Leila foi minha aluna, né, a gente se atende, mas a gente é amigas, né, a gente é irmãs de alma, né, a gente troca muitas ideias, porque eu acho que isso é muito importante hoje a gente ter, né, Rosane? Né? Nossa, quando tu fez esse convite, eu fui olhar o que era o programa Sinceronas. Gente, isso aqui é poder, isso aqui é força. As mulheres têm que se juntar com outras mulheres que buscam, né, essa força, porque juntas a gente é muito forte, né? Mas assim, buscar essa energia que realmente faz essa conexão, né? Então a gente tem que criar essa força, porque muitas mulheres, né, Leila, a gente vê, né, em consultório, elas sofrem caladas. Elas não conhecem ainda esse mundo, porque quando a gente faz os círculos, né, gente, é lindo. Ali tu vê o poder que as mulheres têm, né? E muitas vezes o que acontece? Elas estão lá, né, sem trabalhar, sem fazer, né, esse movimento, né, acontecer. Sabe que isso me lembrou, né, isso tem muito a ver com o fato de que as empresárias em si, às vezes as pessoas, as mulheres, elas olham para qualquer movimento feminino e parece que o movimento feminino é feminista. Né? É importante a gente falar sobre isso. Isso. E eu particularmente uma certa resistência, né, porque eu tinha minhas crenças pessoais, já falei em alguns programas, né, e a minha vida inteira, o meu refúgio foi o estudo, né? Estudei muito, durante muito. Minha vida é estudar, eu amo, é parte de mim hoje, né? Aquilo foi, essa crença que me limitava também me impulsionou a estudar, me fez estudar muito. E o fato de estudar muito, porque eu queria a validação, que é o que a gente busca, né? Eu Sim. me achava feia e queria ser inteligente. Então, como eu me enfeiava, eu costumo usar esse verbo, como eu costumo dizer, né, que eu me enfeiava, né, eu trabalhava eu fazia um esforço danado para ficar feia, vocês não têm ideia. Eu acabava, de certa forma, diminuindo o meu potencial. Isso. Porque eu sou do universo masculino. Eu trabalho com gestão, com estratégia, né, eu sou uma estrategista de negócios, né. Isso é uma atividade que, se a gente for olhar a estatística,
é muito masculina. Os homens ocupam as grandes posições. Tu vai olhar as pessoas mais ricas do mundo, são homens. E eles têm habilidade extrema em tecnologia e vendas, que são as duas habilidades que eu desenvolvo cada vez mais. Então, quando a gente desperta que o feminino não é o feminista, não é um movimento radical, não é a briga com o homem, pelo contrário, é entender o nosso papel, né, o porquê viemos, que somos mulheres e ponto final, e usar esse poder feminino para mudar nossa linguagem visual, né, porque a nossa linguagem visual, ela conecta, ela vende. A nossa forma de falar, de se portar e de agir. E quando a gente age como mulher, que a gente é de fato, quando a gente se porta com o feminino, quando a gente usa esse poder do feminino, que eu estou aprendendo ainda, né? A gente acaba conseguindo transformar, né? E a minha sócia, a Letícia, ela dizia muito do Sinceronas, ela sempre teve essa ideia de ter um projeto, ela insistiu, me pentelhou, disse, não tem ideia. Que ela me incomodou para fazer um projeto para mulher, disse, tá, vamos fazer. Então, eu fui muito resistente. E eu acredito que muitas mulheres ainda são resistentes à ideia de ter um movimento, de fazer parte de um grupo de mulheres, porque alguns homens olham e pensam que é conversa com madre, né? Que não se está trabalhando ali, né? Que esse círculo não é para se desenvolver. Que bobagem, vou ficar o final de semana inteiro com a Laércio lá, pra quê? E o que é legal, que eu queria dizer também, que pessoas já me questionaram, porque a Laércio tem um spa, tá, galera? Assim, ó. Tá? Pensa bom. Maravilhoso. Uma das coisas que eu descobri de mim nos últimos tempos, sobre mim, né, do poder que eu tenho, a minha conexão comigo mesma, é que eu sempre trabalhei, estudei, fiz muitas coisas, eu sempre tive no barulho, né? Minha mente sempre esteve agitada, que eu preciso estar quieta comigo mesma para poder despertar o meu poder, né? Para poder conseguir agir com mais segurança e tal. E lá na Laércio eu costumo marcar durante o dia, à tarde, num dia comum, tipo quarta-feira, expediente, né? As minhas terapias normalmente elas são durante o expediente. E ela tem uma foto no meio da natureza, né? De fica na banheira lá no meio da natureza, né? E eu já postei essa imagem, quem foi no meu Instagram lá, @RosaniFinanças, vai conseguir ver, né? Em seguida eu tenho alguma postagem relacionada à massagem ou a isso, que são as terapias que eu uso. E as pessoas, eu tenho certeza que muitos questionam, né? Nossa, ela empreende, ela participa de tantos... Ela não tem horário para reunião mais. Minha agenda tá lotada até o final do mês que vem. Não tem mais horário para almoço. Já fechei todos os meus almoços com reuniões. Mas tu é tua prioridade. Isso. E eu me boto na agenda e eu vou e pronto, final. Daí as pessoas olham, pá, mas ela não tem horário para reunião, tá de tarde fazendo massagem. Mas, gente, o fato de parar e refletir, e às vezes em casa, a gente não consegue despertar. Sozinha, não é possível, às vezes, a gente precisa de um insight, de falar com alguém que entende isso. E vocês podem parar no meio do expediente e sair para ficar consigo mesma, se né? permitir, vocês né? podem, como empreendedoras, chegar mais tarde que o funcionário, porque vocês podem ser que vocês vão estar trabalhando de noite, vocês vão estar trabalhando no final de semana. Vocês podem, né? Como empresárias, fazendo bem, não é o quanto a gente trabalha, mas é o que a gente faz, não é uma questão de tempo. E Rosane, né? É uma questão de resultado, de performance. Esse gancho aí que tu tá falando, né? Dentro da visão sistêmica, muitas pessoas não conseguem, muitas mulheres não conseguem fazer isso porque elas estão fora do lugar delas. Porque elas viram a mãe, a avó, né? As nossas ancestrais, né? Fazendo isso. Eu tenho que estar lá em primeiro lugar, né? Eu tenho que estar lá mostrando. Gente, não, o meu lugar é, se eu sou a dona, né, do espaço, da empresa, como você falou, eu posso chegar depois, né? Eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu sou o pilar, né, daquela empresa ou daquele, né? Então, assim, né, Leila, isso é bem importante, assim, dentro da visão sistêmica, a gente também ir buscar o nosso lugar de poder. Porque, Rosane, assim, ó, esse programa aqui é a tua cura. A Letícia foi um anjo, né? Sim. Porque, olha só, daí falando em chácara, né? Daí tu falou que tu é transplantada, né? Segundo chácara, gente, o que nós trabalhamos, né, Leila, dentro dos círculos, né? Feminino, mulheres transformadas, mulheres fora da caixa. Nós trabalhamos o nosso segundo chácara, o nosso útero. O nosso útero não é só um órgão para gerar filhos. Não, Rosane. É para gerar projetos, sonhos, né? Então, o nosso útero, quando ele está curado, gente, não tem mulher que não enriquece. Não tem mulher que não ganha dinheiro que ela quer. E eu falo isso de fato. Façam o que faz bem para vocês. Isso, acho que é entender isso, né?
isso eu vejo, sabe, Rosane, que nem o spa, né, a Leila, né, faz tantos anos já, né, comigo Também conhece. gosta, né? Cliente assim. Então, assim, gente, é o Refúgio. teu momento, né? É o teu momento. Alguém que te cuida, gente, eu também faço isso, né? Então, assim, eu amo o que eu faço, mas eu amo ser cuidada também. Eu acho que entender, né, que talvez o que serve para nós não serve para os outros, né? Isso! E não importa qual é o lugar, o espaço, o momento que a gente busca, mas as mulheres, os homens, só que o homem é um pouco mais duro para isso, né? Ele é um pouco mais para essa busca do eu, ele é um pouco mais alguns, né? Não podemos generalizar. Isso. Mas a questão toda é que a gente consiga ter um refúgio, porque Um momento para si. Né? o parar para pensar, eu vou falar assim, né? Falam muito sobre o ócio criativo, eu adoro isso, né? E a técnica do sofá, uma vez uma terapeuta me disse, eu já faço terapias alternativas há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, assim, não sei, desde que eu comecei a trabalhar. E uma vez uma terapeuta me disse assim, tu pratica a técnica do sofá? Eu disse, eu sento e olho TV, eu odeio TV, porque eu estudo. Deus o livre, quem estuda da TV, né? É a primeira coisa. A técnica do sofá, eu disse, que técnica é essa, meu Deus? Não pratico nenhuma, que técnica é? Não, tu tem que sentar no sofá e não fazer nada, né? Quanto tempo tu fica sentada no sofá? Claro, ela usa uma analogia sem fazer nada. Quanto tempo tu consegue? Eu não parava, eu me dei conta que o meu dia era 100% processo, produção. E aquela ansiedade em fazer tantas coisas, eu tenho que ainda segurar, porque eu sou uma pessoa que multiplica muito, né? E aí, aquela coisa era um piloto automático, me triturava, né? Me deixava cansado, exausto, energeticamente esgotado, porque não tinha amor. Isso. Era fazer por fazer, né? E aí, a medicina integrativa, né, Leila, acho que tem a ver com isso também, né? Na consciência de estar indo para o lugar certo, né? De estar conseguindo, não tem certo ou errado, na verdade, de conseguir compreender a sua verdade, né? E estamos falando de saúde física, que é algo que eu comecei a fazer esporte de fato há pouco tempo, depois, no pós-transplante, inclusive, né? Eu não era uma pessoa assídua, hoje eu sou, né? Ainda não na velocidade que eu gostaria, mas sou. A parte mental, nunca tivemos tantos problemas de saúde mental nas empresas, no país. Dificilmente eu encontro uma empresa aí de maior porte que não me conta um caso de um funcionário que surtou, né? As de tecnologia, a gente atende muita startup, empresa em negociação, que está sendo vendida, sempre que tem uma alta pressão envolvida, né? Então, a saúde mental está sempre nas rodadas. A parte espiritual, que para mim tem a ver com a nossa verdade, né? E a questão estética, que eu costumo falar sobre capital visual. E a medicina integrativa busca isso tudo, né? E me conta, como é que surgiu essa coisa de olhar o ser humano como um todo, né? De ajudar ele a compreender a mulher, o homem, enfim, a esse ser humano entender que não é só uma medicina tradicional, né? É uma medicina alternativa. Porque eu estou falando aí que psicólogo é a próxima geração de profissionais que vai ser mais que advogado, né? O pessoal fala que vão formar mais psicólogos do que advogados. E a tua área não é psicologia, né? Me conta. Eu sou médica, mas fiz medicina de família também, que já tem um olhar ampliado, assim, para o ser humano. Tenho pós-graduação em psiquiatria, mas me intitulo médica integrativa e canabinoide, eu prescrevo cannabis medicinal também. Mas muito desse olhar vem porque eu acho que eu entrei na medicina mais tarde e também porque, né, tenho toda uma formação holística durante a medicina, então eu sou terapeuta também, e para mim é um resgate da medicina hipocrática, assim, porque não tem, a gente dividiu o ser humano em partezinhas, né, a medicina de Galeno fez isso, né, dividiu em sistemas, assim, sistema renal, sistema, né, ósseo, sistema, né, de pele, sistema circulatório. Só que nós somos um todo, nós não somos, né, somos um todo indivisível, assim. E esse olhar ampliado que a gente precisa ter um retorno, porque a medicina do jeito que ela tá, ela se perdeu muito, né? A medicina, as pessoas não estão felizes. Porque o nosso corpo, né, Leila, ele fala o tempo inteiro. Sim, né? A gente tem que aprender a ouvir o corpo. E exatamente como tu estava falando, esse parar, silenciar, é justamente essa conexão que falta para as pessoas, assim, de ter conexão consigo mesmo, com o seu interior, que isso que traz a saúde, de fato. Né? Essa conexão, essa autocura, a gente tem esse poder, né, Laércio? A gente veio falando sobre isso.
A gente tem o poder da autocura, mas se a gente tiver a conexão com a gente mesmo, parar, silenciar, meditar, e a medicina integrativamente corpo, que é a que eu pratico, não é tanto a de suplementação, nem vai usar muitos equipamentos, né, eletrônicos, né, enfim, mas é justamente esse voltar para casa, né, esse autocuidado, essa reconexão contigo mesmo, que é o que faz o verdadeiro bem-estar, né, porque senão a gente porque não eu sempre consegue digo, né, tá bem. assim, ó, aproveitando isso tudo que tu tá falando, a nossa cura, ela vem pela nossa consciência, né? Eu tenho que me dar conta, porque a gente antes falou, né? Nossa, né? Meu Deus, eu sempre digo, gente, eu não sou contra a medicação. Acho que a medicação, ela é importante. Só que, o que a pessoa tem que tomar consciência? De que a medicação, ela trabalha no sintoma, né? Essa medicina integrativa, a terapia holística, o que ela trabalha? Nós vamos na origem do problema, né? Então, assim, fazer essas curas, trazer essa reconexão com o corpo, com a mente, com a emoção, com o espírito, né? Então, isso é muito importante, né? Essa consciência, né? Isso é cura, né? Isso a gente vinha falando, eu e a Leila hoje de manhã. E, gente, muitas vezes isso não é fácil, porque nós vamos nos deparar com os nossos monstros, né? Com o nosso lado sombra, aquele... Como é que é a frase que tu antes disse? Que eu sempre vou fazer do mesmo jeito, vou fazer, né? Então, Síndrome assim, de Gabriel. Isso, assim, né? Então, muita gente não quer sair da Matrix, quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. E, gente, elas adoecem. Esse ano é um ano, né, Leila? A gente vinha falando. As pessoas vão adoecer espiritualmente, porque nós estamos no momento onde as pessoas não podem só mais olhar para uma parte, Mas tem que olhar para todo. Mas tu sabe que a percepção que eu tenho na consultoria financeira, em especial, quando a gente trabalha as finanças, né? É que, primeiro, que as pessoas estão no momento em que elas estão tão no auge do desespero. Então, a cliente me diz, eu estava no auge do desespero quando eu te encontrei. Mas elas estão no auge do desespero, às vezes financeiro, esgotamento mental, físico, emocional, que parece que elas buscam uma solução mágica, né? Sim. Parece que elas querem... O remédio é a mágica. A terapia... Eu vou numa consulta com a doutora, tu resolve todos os meus problemas. Por favor. Né? Vou lá com a Laércio, vou fazer uma conversa, uma tarde com ela, e eu vou resolver, vou buscar uma resposta. E não é sobre encontrar uma resposta, né? É sobre entender os caminhos, né? É sobre entender por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo. E a gestão baseada em propósito, ela é algo muito forte, as empresas precisam da sua essência, e se a gente olhar, grandes empresas estão trabalhando isso. As soft skills, né? Todas elas, por quê? Sim. Por que o propósito tem que estar no centro? Porque se entendeu que existe uma conexão, né? Que a pessoa, ela é o agente transformador, né? Isso. E antigamente se pensava assim, vou ter uma carreira, eu trabalhei em multinacional, vou ter uma carreira executiva. Tu foi pro banco, tu era bancário. Parece que tu deixava no cabide a tua pessoa, e tu colocava a pessoa bancária, né? A pessoa executiva entrava na agência, na empresa. Isso não funciona, a gente é uma coisa só, né? A nossa relação com os funcionários, ela tem que seguir uma certa regra, né? Isso vai existir em todos os nossos relacionamentos. A gente vai ter que ter objetivos, formas, enfim, mas a gente tem que ser verdadeiro com todos. Porque se a gente não for verdadeiro com o nosso negócio, com a nossa essência, viver o propósito, e as pessoas comigo, é incrível. Tem duas perguntas. Por que tu tem empresa? Muita gente não sabe responder. E a outra pergunta é: o que tu espera da tua vida para daqui a 10 anos? Onde tu quer estar? As pessoas não fazem ideia. Aí vem o problema da questão do planejamento, né? De novo. Mas como é que tudo muda? A gente bota a culpa em todo mundo, né? Tudo muda, como é que eu vou planejar? O governo muda, o juro vai subir. Gente, não sei o que, tudo. Mas por que eu vou planejar se mudou amanhã, né? Primeiro porque tu tem bola de cristal lá, Laércio. Não tenho ainda. Porque a previsibilidade não tem a ver com isso, né? Porque, gente, é isso que eu digo, Rosane. Quando tu te conecta com o teu propósito divino, que nem, por exemplo, assim, hoje eu sei exatamente aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Eu tô fazendo uma projeção, um planejamento aonde eu quero estar daqui a 5 anos. E eu já sinto no meu coração, eu disse pra
Leila, hoje de manhã, disse, Leila, eu me sinto tão abençoada e tão feliz, porque as coisas tudo estão vindo, estão acontecendo, e é isso que as pessoas precisam, sentir o que te faz feliz. Porque trabalhar, sim, a gente precisa, né, empreender sempre, mas não ter medo, que nem hoje, eu estou preparando, né, com o curso que eu estou fazendo, pessoas que vão fazer os atendimentos. Eu sei que daqui a um tempo eu quero ensinar o que eu sei. Porque isso são 24 anos em maio vai fazer que eu atendo, mas esse caminho eu busco há 30 anos. Sim. Então eu conheço muitas coisas e eu vejo hoje que é isso, como a Leila, né, tá fazendo, a gente precisa... a Leila tá indo para uma medicina do futuro. Ela já tá no futuro, né? Só que poucos têm essa coragem. Ela tá fazendo porque ela sente que ela tá na conexão. Eu confesso que é uma total novidade. Já quero, viu? Já quero. Não, já marquei um atendimento com ela, lá, né? Vai ser minha médica integrativa a partir de agora. Então, isso é muito bonito, assim, tu ter essa visão. Aonde eu quero chegar, né? Porque que nem assim, eu pergunto por que tu tem empresa. Gente, nós temos que ter um propósito, nós temos que ter uma visão do que eu quero. Infelizmente, a maioria não tem. Exato. A maioria não é que não tem, até tem um propósito, mas não sabe, não parou pra pensar. Isso. Age, às vezes, no caminho certo, né? Tá ali, mas tem pouco resultado porque não tá focado. Isso. Não centrou o foco, não conseguiu trabalhar as suas habilidades, as suas capacidades, né? E tem a ver com isso, né? O resultado da empresa é reflexo disso. Porque tem pessoas que são donos da empresa. As mulheres vão todos os dias lá para pegar o boleto da pastinha sanfonada, passar o código de barra no banco, guardar o boleto. E são caros para a empresa. Porque elas ganham mais que uma pessoa que poderia fazer isso, né? Então, é uma questão de usar o recurso de maneira inteligente, usar a nossa capacidade de forma inteligente, né? E tem tudo a ver com esse novo momento em que as empresas vivem, as pessoas vivem, né? De conseguir entender que para não adoecer, só existe um jeito, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autocura, né? Curar as nossas empresas, né? E atacar os pontos que realmente dói, sabe? Dói mexer. Dói mexer no que é ruim, porque tu tem que movimentar, né? Dói mexer naquilo que não tá dando certo. Mas, Rosane, isso é libertador. Muito. Nossa, eu hoje, assim, vejo o quanto as pessoas vêm me agradecer, né? Quando eu digo, olha, eu sei o que eu vou te falar, vai doer, mas lá na frente tu vai me agradecer. E é libertador, é isso, né? E as mulheres precisam encontrar essa verdade de alguma forma, né? Seja a verdade da sua empresa, do seu negócio, a sua própria verdade, para poder conseguir evoluir, né? Então, acho que isso é transformador e liberta, né? Então, parabéns para vocês que trabalham nisso, né? Eu acho que é uma grande causa de vida, né? Não é todo mundo que tem esse dom, né? Acho que exige muita força. Sim. Eu tenho uma dificuldade pessoal, né? Ou talvez um potencial, né? Que todas as mulheres, as pessoas que eu atendo na consultoria de gestão, eu acabo me apegando um pouco, assim, com cada história empreendedora que eu vejo, assim. Sou muito apaixonada por conhecer muitas histórias, né? E isso faz também com que a gente consiga ter uma entrega maior, né? Então, quando a gente cuida do outro, a gente sempre leva um pouquinho dele conosco. Com certeza. E eu imagino quantas histórias vocês já carregam um pouquinho, né? Isso vai nos moldando, nos ajudando, nos transformando. Assim como eu carrego muitas histórias no meu coração, imagino que vocês também carreguem e transformem muitas histórias. E por isso vai meu parabéns, porque é preciso coragem, né? Para conseguir cutucar a ferida, né? Mexer. Então, lindo, 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 riquíssimo, né? Eu queria estar com vocês, assim, há 3 horas, viu, gente? Mas eu vou pedir aí que vocês façam um momento de fechamento, né? Vocês têm um tempinho aí para mandar um recado para quem está nos ouvindo, né? Para fechar o episódio. E no final, deixem o @ de vocês, porque o Sinceronas, pessoal, ele também vai para o podcast, né? Vai para o Spotify. Então, a gente também é ouvido, né? Então, é importante falar onde a gente encontra todo esse conteúdo, esse material, para que a gente possa ainda se abastecer mais desse conhecimento de vocês, né? E é isso, Leila, tu quer começar? Vamos lá, então, o que eu me senti de falar, né? Empreender, para mim, é um exercício espiritual, porque ele te demanda muito desenvolvimento, muito autoconhecimento e traz à tona muitas coisas, muitas sombras, muitas síndromes da impostora vêm à tona, né? Então, assim,
muitas vezes a gente está vivendo coisas que são sistêmicas, né? Sim. Geracionais, assim, de escassez. Começa a vir pensamentos intrusivos, aquela coisa que tu não é capaz. Eu tô justamente, assim, muitas vezes passei por isso, assim, né? De acreditar, tipo, o médico tem que ser o cara que vai lá e tem um sacerdócio e não pode, né? Não sabe cobrar, não sabe, enfim, colocar valor no seu preço no seu trabalho. Mas esse exercício eu estou entendendo muito como um exercício espiritual, assim, de evolução. Porque eu acho que é mesmo um despertar, porque no momento que tu escolhe a tua vida, isso faz total diferença. E é um priorizar-se, né? Empreender-se é priorizar. Porque daí tu não quer mais vender o teu tempo para outra pessoa, né? Tu quer fazer a tua verdade, tu quer buscar a tua verdade. E para mim empreender é isso, assim, e que as mulheres tenham uma reconexão com essa energia feminina delas, no sentido assim de não ser mulherzinha, não é só estética, não é só isso. É buscar a força no feminino, né? E equilibrar masculino e feminino. A gente não tem que negar o masculino também. O masculino é necessário. A energia masculina ela tá aí para isso, né? Para nos dar foco, direção. Mas o feminino é que dá essa habilidade das soft skills, né? Das habilidades leves de a gente poder entrar numa negociação com um sensual ou mesmo com uma habilidade linguística ou com um jeitinho ou com, né? A gente tem todas essas qualidades femininas, a gente tem que usar elas da melhor forma. E o feminino descansa. O feminino, ele, quando a gente tem ele integrado, a gente consegue se permitir esse descanso, esse repousar, essa reconexão consigo mesmo, né? Muito que a gente perdeu disso agora, né? Na nossa sociedade, assim, do jeito que a gente tá. Então, a gente tá muito masculina, de energia masculina, e isso adoece a gente, a mulher. É isso que eu sinto. Ai, que lindo! Leila, deixa teu arroba pro pessoal que quiser te encontrar aí, por Então, favor. doutora.Leila Wolfert. Como é que fala, Wolfert? É Wolfarth, Leila Wolfert. Muito legal, já vou seguir aí, pessoal. Tô apaixonada aqui, encantada pelo teu trabalho. Novamente, parabéns aí. Obrigada Eu que agradeço. por ter aceito o convite. Eu agradeço. Laércio, me conta. Então, olha só, eu tenho uma frase da Clarissa Pinkola Estes, ela diz assim: uma mulher só pode levar outra mulher até onde ela mesma foi. E essa frase, toda vez que eu falo, assim, eu sinto pulsar no meu coração. Porque hoje eu sei esse trabalho que eu faço com mulheres, e eu sei que é um trabalho que eu talvez não tenha ainda total consciência, né? Porque eu já recebi esse chamado, né? De fazer esse trabalho há 12 anos atrás. E eu não tinha entendido o que e como fazer. E há 2 anos atrás eu recebi de novo forte esse chamado e eu disse, agora eu vou olhar. Agora eu vou deixar me guiar, né? E, gente, assim, eu estou apaixonada, né? Com esse trabalho, com esse despertar que eu vejo que acontecem, né, nesses círculos, nesses movimentos, né? E hoje eu vejo que tem muito homem, né, que vem me procurar pedir ajuda, né, para a mulher, né, e muitas vezes é para ele também, né? Então hoje eu vejo assim que a gente está indo para um mundo que é possível, sim, voltar a esse feminino, né? Porque a mulher precisa entrar e se permitir, né? Resgatar de novo essa força. Porque as nossas mães, as nossas avós, elas sofreram muito, né? E era muito pesado. E hoje, eu sempre digo, toda vez que nem essa semana a gente teve o nosso círculo, né? Das mulheres transformadas, eu digo, olha que bênção é a gente estar aqui, né, falando, né, compartilhando histórias, né, experiências, né, e isso é possível, né, então hoje eu vejo assim que
esses círculos, né, as mulheres têm que se permitir se juntar com mulheres, né, que querem as mesmas coisas, né? Então, assim, isso que tu falou antes, né, nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para ti. Ok, beleza, todo mundo tem o momento certo para despertar esse feminino, né? Mas o que eu digo aqui, que eu deixo para as mulheres, que elas se permitem ser mulher, serem cuidadas, né? Isso leva um tempo, né? Eu achei tão bonito, hoje meu esposo me levou até a Leila, né? E aí ele disse assim para mim, Laérce, convida a Leila para almoçar, fazem o programa de vocês hoje, aproveita essa oportunidade. Nossa, eu olhei aquilo e disse, Leila, achei tão querido isso, tão gentil da parte, porque que sensibilidade, né? O quanto ele sabe o que isso é importante para mim. Porque eu prezo muito isso. Eu tenho um encontro com amigas da infância. Que lindo. Né? E isso é muito bonito. Então, que as mulheres convivam com outras mulheres. A irmandade, né, Laércia? Exatamente, a irmandade. É isso que eu e a Leila, a gente tem há muitos anos, né, Leila? Não sei quantos anos, né? E a gente cuida uma da outra, né? A gente é amigas, né? E isso a gente cria com as mulheres, né? Então, o que eu deixo assim aqui como recado, né, que as mulheres se permitem viver com outras mulheres, saírem das suas rotinas, às vezes do seu trabalho, e se dar esse tempo, né, de se reconectar com esse feminino, né? Muito bom, gurias. Eu tô aqui assim, encantada, não quero acabar o programa de jeito nenhum. Laérce, onde o pessoal te encontra? Então, o meu Instagram é o @Instituto Laérce Liper, né? E eu tenho também o site, também o Instituto Laérce Liper, né? E o Facebook também. Muito legal. Meninas, prazer ter vocês novamente, gratidão. Pessoal, obrigada a todos que acompanharam esse episódio até o final. É uma honra estar aqui com vocês e também poder receber tantas mulheres que nos inspiram. E hoje a gente teve muitas verdades aqui. Eu acredito que a gente possa ter tirado à venda, né? Tirado muitas de vocês aí. Algum insight rolou desse bate-papo aí para que vocês possam despertar para o feminino, para a verdade de vocês, para a essência. E é esse o nosso programa, né? Nós estamos aqui para falar com sinceridade, né? O Sinceronas é feito para isso. Mandem as sugestões de pessoas que vocês desejam ver aqui, de temas que vocês gostariam de ter. Vão ser muito bem-vindas. E vocês me encontram no @RosaneFinanças. Lembrando a todos que esse é um programa da Green+, e o @da Green é @GreenMaisOficial. E eu espero que vocês continuem aí seguindo. E até o próximo episódio aí com mais mulheres incríveis que a gente vai trazer para cá para falar com sinceridade do nosso feminino. Até a próxima, pessoal!